São Mateus 16, verso 27, 28 e 33. Diz assim, meus irmãos: pois o mesmo Pai vos ama, visto como vos me amaste. Creste que saí de Deus. Saí do Pai, vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Aqui no 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, seguro nesta palavra, nesta mensagem. Nós não estamos aqui para falar que vamos fazer. Nós estamos aqui para proclamar que já está feito, que já está entregue. Estamos simplesmente saboreando, degustando, alcançando aquela maturidade que precisávamos alcançar para poder ser posicionado nesta plataforma de arrebatamento. Agora eu dependo inteiramente do Senhor, como este povo também depende inteiramente do Senhor. O Senhor venha nesta noite e possa nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados. O mistério do sétimo selo termina. Poderia também ler assim: o ministério do sétimo selo acaba, ou o ministério do sétimo selo ainda. A gente pode ver que tudo termina, meus irmãos. A gente não quer que termine, mas tudo tem um tempo aqui nesta terra que tem um começo e chega a ter um fim. Então a gente pode ver o ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele teve um começo, ele teve sua primeira puxada, ele teve a sua segunda puxada e ele teve a sua terceira puxada. Então na sua terceira puxada foi quando veio o abandono, e muitos daqueles que diziam crer viraram suas costas e o crucificaram. Então o ministério de Jesus, ele teve também um fim. Ele tinha um fim para começar outro. Por isso que ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. A gente vai ver ele voltando naquela forma que ele era, aquele Logos, aquela teofania. E ele veio sobre os discípulos, ele veio sobre os apóstolos. A gente pode ver muito bem, ali no caminho de Damasco, fala o irmão Brana, que ele veio como aquela luz que chegou ao ponto dele cegar seus olhos. E ele perguntou quem era, porque ele ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, sendo um estudioso da Escritura, disse: Senhor, quem és tu? O irmão Brana diz que de maneira nenhuma o apóstolo São Saulo chamaria ele de Senhor se ele já não tivesse uma intimidade com aquela luz, com aquela coluna de fogo, porque ele era um estudante das Escrituras do Antigo Testamento. Então você pode ver que hoje, se esses ministros pudessem ver, se esses ministros pudessem abrir os olhos e ver esta voz falar com ele: por que vocês me perseguem? Por que vocês me perseguiram no tempo de Brana? Por que vocês me perseguem, me perseguiram no tempo de João? E agora por que vocês estão me perseguindo no tempo da noiva? Se eles pudessem ter a capacidade de cair em si e poder perguntar: quem és, Senhor? E esta mesma voz iria dizer a ele, responder a ele: eu sou Jesus, eu sou esta coluna de fogo, eu sou essa terceira puxada, eu sou este novo nome, eu sou esta mesma voz que esteve em Brana, esteve em João e agora estou na esposa. Então é uma
É uma alegria para uns, felicidade para uns e tristeza para outros, deles não compreender o que Deus está fazendo hoje. Amém. Então você pode ver que esta coluna de fogo, ela vem através das eras da igreja. Esse Jesus, ele vem caminhando através das eras da igreja. E cada mensageiro, desde Paulo, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, você pode ver que a mensagem dele terminou. Sempre tem um fim da mensagem. Uma mensagem termina para outra começar. A de Lutero terminou para começar a de John Wesley. A de John Wesley terminou para começar os pentecostais. Os pentecostais, a mensagem dele terminou, né? A era de Laodiceia terminou, como diz o irmão Brana, como prega o pastor Osmar, para o ministério de Apocalipse 10, de 1 a 7 começar, que era a abertura da palavra. Agora a gente pode ver que o irmão Brana teve a sua primeira e segunda etapa, e também terminaram, para a terceira etapa entrar em evidência. Então você sabe que na terceira etapa é o sétimo selo. A terceira etapa é este silêncio. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E quando abriu o sétimo selo, houve silêncio na terra quase por meia hora. Mas esse mesmo Deus que abriu este selo em silêncio, que proibiu o irmão Brana de explicar este silêncio, você pode ver que o apóstolo São João, ele ouviu as vozes dos 7 trovões, Apocalipse capítulo 10, verso 4, e sendo ouvido as vozes dos 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz que falou comigo e disse, não escreve. Quer dizer, proibiu ele escrever o que aquelas vozes soaram. Agora você sabe que aquilo ali, se ele escreve aquilo, não teria ministério para o 7º anjo e não existia também ministério para João. Só existe o ministério do 7º anjo, só existiu o ministério do 7º anjo, porque João foi proibido de escrever as 7 vozes dos 7 trovões. Agora você pode ver que aquelas 7 vozes, elas foram faladas. Como Deus tão perfeito que não deixou Satanás ouvir aquelas vozes. Porque se Satanás ele ouve aquelas vozes que foram soadas, as vozes dos 7 trovões, então ele teria personificado a coisa toda. É por isso que o irmão Brana diz no 7º selo, ele diz, se você for fazer uma viagem, se você for vender alguma coisa ou fazer algum negócio, você não fale. Você deixa aquilo em secreto até que você faça aquele negócio. Porque se você falar, o diabo pega. E se o diabo pegar aquilo, ele vai fazer de tudo para atrapalhar, para você não conseguir fazer. Mas essas vozes, Deus não permitiu que o diabo captasse isso. Porque este ministério era para voz do 7º anjo. Era no dia da voz do 7º anjo, quando ele soasse, quando ele tocasse a sua trombeta, então cumpriria o mistério de Deus, a qual ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Então, amém. O irmão Brana veio e não explicou essas vozes dos 7 trovões. Ele simplesmente pregou. Ele pregou, e através daquele áudio, daquela voz dele, eles colocaram em literatura, como nós temos aqui. Aí se formou este livrinho, porque haveria um ministério mais adiante, um ministério que viria e seria autorizado a explicar este livrinho. Este livrinho que foi proibido do irmão Brana explicar a alguém. Agora vem um homem, um pequeno homem, que não foi valorizado por nenhum sistema, que não foi valorizado por nenhum sacerdote, né? Pelo meio sacerdotal, um concílio de ministro, quando eu falo sacerdote, eu falo de ministro, que ninguém apoiou ele,
mas Deus levantou ele para ele comer este livrinho. Aquilo simplesmente não era um homem querendo ler, aprender, mas aquilo foi aquele mesmo Deus que desceu ali no Monte Pôr do Sol. Foi aquele mesmo Deus que arrebatou o irmão Brana até ali naquela nuvem. Aquele que desceu do céu, aquele anjo poderoso que desceu do céu. O irmão Brana diz na mensagem à brecha, no parágrafo 40, 41, ele disse: este anjo forte que desce do céu, este só pode ser Cristo. Amém. Aquele foi Cristo que desceu para revelar esses mistérios para o irmão Brana. E esse mesmo Cristo que veio aqui na América do Sul e que pegou um homem ali em Franca e que pôde abrir o entendimento dele para ele poder entender este livro, comer este livro e profetizar novamente o que o irmão Brana não ensinou, o que o irmão Brana não profetizou novamente. Agora vem este homem autorizado a comer este livrinho e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Então nós não estamos aqui para dizer que nós estamos ocupando o lugar deste homem. Não, nós não estamos ocupando o lugar deste homem. Nós somos aqueles mesmos pastores que vinham aqui ao lado deste homem e crendo na mensagem que estava dentro deste homem. A gente tem que ver, meus irmãos, que o homem, ele é mortal. Qualquer um de nós é mortal. Você pode ver que Lutero era mortal, mas a mensagem que ele tinha era imortal. A mensagem de John Wesley, o mensageiro John Wesley era mortal, mas a mensagem que ele tinha era imortal. Amém. Ela não morreu. A mensagem de Lutero não morreu. A mensagem de John Wesley não morreu. É imortal. A mensagem pentecostal não morreu. Isso foi passando. O mensageiro mortal dormiu no Senhor, mas a mensagem prosseguiu. A mensagem, ela prossegue, porque a mensagem, ela é imortal. Amém. E este Deus que desceu ali, materializado no corpo do irmão Brana, quem estava ali era um Deus imortal num corpo mortal. Era um corpo corrupto se investido de incorruptibilidade. Era o Deus da vida que estava ali revelando. Era o Deus da vida que estava ali desvendando o seu mistério deste sétimo selo, até chegar a hora desta mensagem ser proclamada. Irmão, você sabia que às vezes, muitas das vezes, as pessoas têm na cabeça, as pessoas têm a ideia de querer evangelizar o mundo e outras 7 nações vizinhas com esta mensagem? Essa mensagem só vai alcançar o eleito. Amém. É só o eleito. Esta mensagem, ela é predestinada para a alma do eleito. E o eleito ouve esta voz, ele não rejeita. Amém. Ele não rejeita esta voz. Então, esta mensagem, ela é imortal. Esta mensagem eu quero dizer para vocês, que assim como Jesus morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e aquelas mulheres que foram ver ele no sepulcro e disse: ele vive. Eles saíram anunciando uma mensagem que ele vivia, que ele tinha sido ressuscitado. E o pastor Osmar pode ter essa experiência, o pastor Osmar Brana pode ter essa experiência de dizer: esta mensagem vive. O irmão Brana dormiu no Senhor, mas essa mensagem viveu do ano 2000 para cá. Ela ressuscitou. E nós podemos também dizer que o nosso saudoso Osmar Brana dormiu no Senhor, porque ele é mortal. Mas eu quero te dizer que essa mensagem aqui, que nós cremos, que ele deixou para nós, é imortal. Ela não morre. É ela que vai nos tirar aqui da terra, meus irmãos. Essa mensagem está viva. Essa mensagem, ela está viva. Cada vez que ouvimos, você pode não estar entendendo o que aconteceu,
Mas se você for um eleito, Deus vai abrir o teu entendimento. O Mombrana tinha que passar para o Senhor, porque ele foi proibido de explicar. Este ministério não era para ele, este ministério era para este homem aqui da América do Sul. E ele passou pregando 23 anos para nós, armazenando alimento. Olhe, volte lá nas fitas e ouça com atenção. Ele diz: armazena alimento. E hoje nós temos alimento, alimento fresco do dia, alimento da panela dourada, que não tem bicho. Você pode ir lá e pegar um novo nome. Está lá, está conservado, vivinho. Você vai lá, come. Você se alimenta, você preenche a sua alma. Você vai lá e vai buscar lá aquela que ele pregou. Billy Graham, ora Robert, mas um deles era Elohim. E você pode pegar fresquinho, você come, você se alimenta, porque nós temos alimento armazenado. Nós não temos falta de alimento. A igreja pode estar com falta de alimento, mas nós estamos com este Deus imortal. É como diz, se eu passar para o Senhor, mas essa mensagem, ela é imortal, ela não passa, ela fica no eleito. Por mais se o pastor também, João Bispo, vir perecer, mas essa mensagem, ela não perece. Você tem que ficar com ela. Você não precisa ficar com concílio de homem. Nós não estamos aqui dizendo que vamos ensinar mais alguma coisa. Não, tudo já foi ensinado. Assim como tudo já foi revelado, nós estamos aqui gritando e dizendo que o livrinho já foi comido por um só. Não é dois, não é três, um só comeu. Amém. Nós simplesmente fazemos parte disso. Deixa eu ler aqui, meus irmãos, para não ficar só em minhas palavras. Eu vou ministrar a ceia para não demorar muito. Almas que estão em prisão, 277. Porém, você não pode matar o ministério. Sabe por que você não pode matar o ministério? Sabe por que você não pode chamar o ministério de defunto? Sabe o que o diabo está colocando na cabeça das pessoas que não são eleitos? Ah, não, ele já morreu, não precisa mais assistir. Não, o ministério, ele não morreu. O ministério do 7º selo, ele continua aqui conosco. Ele continua com cada eleito, seja em Portugal, seja na África. Tem eleito, não é muito, irmão. Não pense que é muito eleito. Eleito é pouco. Deus não está atrás de quantidade, não. Deus não está atrás de multidão, não. É um só. Continua sendo um só. É você eleito, um só com essa mensagem. Olha só, porém você não pode matar o ministério, porque o ministério, ele não morre, o ministério, ele é imortal, o ministério, ele é eterno, o ministério do 7º anjo é eterno, é ele que está agora nos regendo. Esta mensagem que nos rege, não é homem que nos rege, não é denominação que nos rege, não é catecismo, não é sistema de homem que vai nos reger e dizer o que nós temos que fazer, porque Deus já disse pela boca deste profeta o que a noiva precisa para se aprontar. Amém. Não precisamos, não. Olha, ele continua vivendo. Você crê que o 7º selo continua vivendo? Se a mensagem, irmão, se a mensagem dos mensageiros, através de 7 eras da igreja, que o livrinho ainda estava fechado, que o livrinho ainda não estava aberto, que o livrinho ainda não tinha sido revelado, que o Cordeiro ainda não tinha saído do trono, e que João ainda não tinha profetizado novamente. Não morreu. O ministério de Lutero não morreu, mesmo com o livrinho fechado, mesmo com o ministério somente de Alfa, sem o ministério do Ômega. Ele não morreu. Agora você imagina só, este ministério do Ômega, este ministério do homem, irmão, isto é um ministério. O 7º selo ainda continua mistério, agora é o mistério do rapto, mas tudo está revelado na voz deste homem que Deus levantou. Para você não é profeta, mas para nós é. Para você não interessa se não é mensageiro, mas para nós é.
Hein? E é um imortal, porque tem que ter um imortal dentro de você. E você sabia que tanto Brana quanto Osmar Brana, eles já tiveram o privilégio de serem ressuscitados. Olha, quando Lutero morreu, ainda não tinha havido a ressurreição. Quando John Wesley morreu, ainda não tinha havido a ressurreição no Novo Testamento. Aquela ressurreição que teve lá no começo entre o Velho e o Novo Testamento lá, aquele foi dos santos do Antigo Testamento, mas precisava uma ressurreição aqui no Novo Testamento. Você sabe quando essa ressurreição aconteceu? Quando o anjo forte desceu do céu com alarido, com voz de arcanjo. O irmão Brana diz que houve um tremor de terra e ali houve uma ressurreição. Você sabe que nós estamos esperando, irmão, com este mesmo Deus que está com esta mesma mensagem, que está dentro de você, que está dentro de mim. Nós só estamos aguardando a ver esses ressurretos aparecer. Ele só vai aparecer para quem crê. Não te preocupa que ele não vai aparecer para vocês. Vocês que zombam, vocês que criticam, essa mensagem não é para vocês. Essa mensagem não é para incrédulo. Essa mensagem é para quem crê. Essa mensagem é para quem crê. Ela continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir. Nosso mensageiro está dormindo? Nosso mensageiro, sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Deus tirou o nosso mensageiro porque ele sabia em quem podia confiar. Ele podia confiar nesta igreja. Amém. Ele podia confiar neste eleito que não ia trair, irmão. Não ia trair. Traidor da mensagem, traidor de Cristo, querendo pastorada, querendo igreja. Nós não estamos aqui atrás da igreja. Nós estamos aqui andando com esta mensagem. Amém. Que é imortal. Amém. Nós estamos com esta mensagem. A mensagem, olha, um mensageiro dorme. Pode fazer o mensageiro dormir, como fez Jesus dormir, como fez Paulo dormir, como fez Irineu dormir, como fez John Wesley dormir, quando fez os pentecostais dormir, como fez os crentes de primeira e segunda etapa do irmão Brana dormir. Mas na terceira etapa, a voz de arcanjo ressuscitou estes que dormiam. Eles estão ressurretos para falar a verdade. Nós estamos em outra dimensão, meus irmãos. Amém. Nós não estamos numa dimensão do intelecto. Você sabia que nós atravessamos a barreira? A noiva, ela atravessa a barreira do som. E qualquer hora desses, quando nós estivermos fazendo uma reunião, nós vamos ver nossos entes queridos. Nós vamos ver o nosso profeta, porque ele tem que levantar primeiro. Nosso profeta levanta primeiro, hein? Correto? Ele continuou vivendo. Jesus, crucificaram Jesus, mas a mensagem veio sobre os discípulos. Eles ficaram tão impregnados que saíram espalhando o nome dele. Brana morreu, mas essa mensagem teve o seu período de primeira e segunda etapa. Um tipo de Israel no deserto, sua primeira e segunda etapa, da noiva do Senhor Jesus Cristo, mas a vida estava na terceira etapa, e o nosso mensageiro da terceira etapa teve que descansar, mas ele, Cristo, o selo, esses trovões, continua vivendo, ele está aqui vivo. Amém. O nosso Deus não é morto, nosso Deus, ele vive, e um dia desses nossos corpos serão transformado, meus irmãos. É somente crer. Continue ouvindo, continue se alimentando. Olha, eu estava conversando com os irmãos e dizendo que depois da partida do nosso pastor, nós ouvindo a voz dele novamente, porque Deus tem que usar uma corda vocal. Deus é espírito. Você vê que quando a voz dos 7 trovões soaram, ninguém entendeu. João não entendeu. Ele escrever foi proibido. Mas Deus precisou de uma voz, a voz do 7º anjo, para interpretar aquelas 7 vozes. Uma voz era dele. 6 vozes já estavam dormindo no Senhor. Mas eles foram ressuscitados naquela hora. Houve um arrebatamento. Aquela constelação de 7 anjos. E um era um anjo vivo. Um era um anjo de Brana. Agora você vê, né, como isso é tão perfeito, Deus trazer, e depois da partida do nosso mensageiro,
o tanto que nós amadurecemos. O tanto que Deus nos amadurecemos e rápido, dentro de um ano. Dentro de um ano. O tanto que Deus, a gente vai ouvindo e a coisa vai ficando, vai alicerçando a gente vai sabendo que isso é para eleito, e quem não é eleito não precisa você estar insistindo, não precisa você estar dizendo para a pessoa, forçando a pessoa a ouvir. Não é para ela. Você está mandando alguém ouvir, isso é para você, isso é para mim. Se você não quer ouvir, eu quero. Você quer ouvir? Você aí na internet quer ouvir? Então isso é para você. Deus preparou isso tudo para nós. Ele continua vivendo. E note, quando vem a terceira puxada do seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. A segunda, aí ele vai a terceira, abertura da palavra. É quando esta palavra, esta igreja foi vivificada com essa terceira puxada através da mensagem de quem? Irmão, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhe, que aquele dia e hora ninguém sabia. São Mateus 24, 36. Nem os anjos, nem os mensageiros sabiam. Nem o Filho do Homem sabia naquele ministério terreno. Ele não sabia quando era vindo Mombrana, ou ele estava revelando e ele não sabia o que era que estava acontecendo. Agora você imagine agora que este sétimo selo é o ministério agora da ida. O ministério da ida. E só vai os eleitos que estão apercebidos a esta mensagem. Não é uma mensagem que ainda vai ser entregue. Não. Se alguém subir no púlpito e chegar a dizer que vai querer entregar algo novo, você desconfia. Que tudo que tinha que ser revelado foi revelado pelo sétimo anjo. Amém. E o livrinho que tinha que ser comido foi comido por Apocalipse 10, do 8 a 11. E nós somos parte disso. Nós somos a igreja que agora Deus nos outorgou, Deus nos deu essa responsabilidade de firmar com esta mensagem. Pode os incrédulos falar, pode zombar e pode criticar, né? As pessoas às vezes eu acho que elas pensam que eu sou invisível. Elas criticam demais, dizendo: mas o pastor Mendes não prega. O que é que eu estou fazendo? Estou pregando. Amém. Mas um pastor que diz que não tem alimento, e me mostra o pastor que tem. O alimento não é meu, o alimento é de João. O alimento não é de Osmar Brano, o alimento é do sétimo anjo. O alimento não era do irmão Brano, era do anjo forte. O alimento é de Deus. Ele só dá para aquele homem. E nós simplesmente somos ministros que cremos e continuamos firme, alegrando o povo, animando o povo a apertar o play. Amém? Deixa eu encerrar aqui. E ao mesmo tempo, festa das trombetas 270. E ao mesmo tempo, agora tão logo que esta igreja, a noiva seja reunida. Irmão, você sabe o que reúne a noiva? Primeiro selo, 75. É os 7 trovões. Lá, no primeiro selo, na tradução do inglês, o português, que fala, lá não fala reunido, lá fala juntado. Mas juntado e reunido é o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Então, olha só, presta atenção. Ao mesmo tempo, agora, tão logo que esta igreja, aí está entre parênteses, a noiva seja reunida. Você sabe que nós, esta esposa, já foi reunida no espiritual quando o Filho do Homem fez o casamento do crente com a palavra. Você sabe quando? Dia 28 de fevereiro de 1963, esta noiva foi reunida, a união invisível da noiva. Você sabe quando esta imortalidade começou a despertar esta noiva para reunir ela no natural? Do ano 2000 até o ano 2023. Amém. Deus saindo do espiritual e trazendo a noiva por natural, assim como Jesus Cristo, ele veio entre seres humanos no natural, que era em Brana. Agora este mesmo Cristo, esta mesma noiva, esta mesma mensagem, através desta voz de Apocalipse 10, do 8 a 11, manifestou este Deus nesta esposa no natural. Amém.
Agora nós sabemos que nós estamos esperando agora, porque reunido nós já estamos. Você sabe que é reunido? Reunido não é somente os irmãos com o irmão, mas nós estamos casados, nós estamos unidos. Unido. Aí vem a reunião, vem o ajuntamento. Hein? E quem foi, e me mostre qual foi a mensagem que nos juntou. Me mostre qual foi a mensagem. A mensagem que juntou os crentes de primeira e segunda etapa foi a mensagem do pastor Joaquim, mostrando a unidade, mostrando o batismo, mostrando a Santa Ceia. Quem nos juntou, não só o Brasil, mas as 7 nações vizinhas, foi a mensagem do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Você sabe qual foi a mensagem, qual foi o mensageiro que reuniu esta noiva? Foi a voz, as cordas vocais que estão gravadas aqui nesses CD, nestes vídeos, nesses MP3, chamado Pastor Osmar Brana. Amém. Amém? Você já percebeu a mudança de nome? Ele colocou lá Osmar Brana, porque ele tinha certeza que o nome dele tinha sido mudado. Você já reparou isso? Que o seu nome já é mudado. Amém. E que você já tem um novo nome. Brana não é só por brincadeira que a gente põe ali ou para querer aparecer. É porque é o nosso nome mesmo. Amém. É um novo nome de Deus. Agora, seja reunida, ela é arrebatada. Olha, irmão, agora este é o momento. É os momentos finais. Não pense que esse 7º selo ele vai continuar, porque ele vai terminar. Ele está no término. Assim como a mensagem de João, que nos reuniu, que reuniu esta noiva, que reuniu esta esposa, para esta fé de arrebatamento, que é a fé dos 7 trovões, e não tem nenhum homem na face da terra que fale de 7 trovões, que fale de rapto e de vinda, que separe e mostre, que fale do 7º anjo, como este homem. Porque este homem foi levantado. Se nós, eu, pastor João Bispo, e se tiver algum pastor aí que creia como nós cremos, eles têm que dizer, eles aprenderam com João. Porque quando eles não aprendem, eles mostram só o profeta, eles são mentirosos. São mentirosos. Vou já encerrar aqui, meus irmãos. Olha, seja reunida, ela é arrebatada, e o mistério do 7º selo termina. Ou o 7º selo é o mistério da ida. Ele termina. Ele está terminando, meu irmão. Assim como a mensagem de João terminou, este momento, agora sim, é o momento que a igreja está lúcida. É o momento que a igreja está esclarecida. É o momento que a igreja está posicionada, e Deus está posicionando de uma maneira sobrenatural. E você sabe, hoje, para cada eleito, você pega estes MP3, você pega estes áudios, você pega este vídeo do pastor Osmar Brana, você tem prazer de ouvir ele. Tem ou não tem? Amém. Mas chegará um momento que as pessoas não terão mais prazer, mas a noiva está com ele aqui dentro. É porque não está só aqui. Ó. Se tiver só aqui, vai ficar só na cabeça, sai. É o que aconteceu. A gente não vai falar para não tocar, porque senão as pessoas... o pastor Mendes é contra. Eu não sou contra, eu sou a favor da mensagem. Mas eu não estou também aqui para bajular pastor, para congratular pastor. Eu estou dizendo que a mensagem é viva, que a mensagem é imortal, que a mensagem ela continua e ela vai nos tirar da terra. E quando este 7º selo tirar esta esposa da terra, então ele acaba. Então Deus vai tratar com quem? Com Moisés e Elias. Então, meu irmão, e não espere muito não. Nós estamos nesse momento, olhe, agora, tão logo que a igreja noiva é reunida, ela é arrebatada. Este mistério do 7º selo, ou o 7º selo, ou o mistério da ida, né? Ele termina, quem falou termina agora foi eu, tá? Mas não é assim que está. O mistério da ida, e os judeus são chamados pelo ministério da 7ª trombeta. Hein? Quem é a 7ª trombeta para os judeus? Moisés e Elias. Mas nós vamos estar agora onde? Na festa das bodas, o nosso Senhor Jesus Cristo, com seu novo nome, o Deus Brana, o nome de revelação. Oh Deus, te abençoe o precioso nome do Senhor Jesus Cristo.